amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com vocês debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como vocês estão acostumados, e também sempre com um convidado especial, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação. Com muito orgulho, hoje nós vamos conversar com Marcelo Melo, ele que é presidente da Cooperbem, cooperativa de reciclagem e que também reúne aí os catadores de lixo reciclado na rua. O Marcelo que vai conversar com a gente nesse programa de hoje, a quem já de antemão agradeço, Marcelo, pela presença. Deixo o espaço para você cumprimentar o telespectador. Bom dia a todos. É com muita felicidade, Valdir, que a gente vem mais uma vez ao seu programa, que abre sempre esse espaço para a gente estar falando sobre a questão dos catadores, da coleta seletiva, da educação ambiental, do gerenciamento de resíduos, que é um assunto de extrema relevância, importante para que a gente tenha na questão da coleta seletiva, mas que avança muito pouco, é muito lento, né? E até a gente pode estar trazendo aqui o seu programa. Na última semana nós tivemos uma reunião em Santos, conduzida pelo IPT, que traz esse estudo sobre a questão dos resíduos na Baixada Santista, que é extremamente grave, mas que ao nosso olhar, os municípios estão levando isso a muito conta-gota. Né? E a gente não consegue avançar na questão da coleta seletiva, porque os municípios ainda não deram a devida importância à questão dos catadores, à Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aí a gente vê com tristeza porque nós podemos auxiliar o poder público nessa questão da redução dos resíduos recicláveis que estão sendo enterrados hoje, mas os municípios, apesar de quererem, apesar de terem vontade, apesar de terem pessoas com conhecimento do assunto, a gente não consegue avançar. É impressionante isso. Num momento delicado para os municípios da região, por conta do tempo de vida útil do aterro do Sítio das Neves, né, Marcelo? É público e notório isso, que daqui para o final do ano não vai haver uma renovação da licença do aterro sanitário, e as prefeituras dos municípios não vão ter onde colocar o lixo. Quer dizer, já passou da hora, logicamente, de se investir na reciclagem, mas mais do que nunca, talvez daqui para o final do ano, a gente sinta um colapso nesse setor, né? Valdir, o que a gente olha com muita preocupação, a gente que milita sobre esse assunto, é que algumas coisas não vêm em pauta, você não vê isso em reunião. Mas é público e notório esse problema que a gente tem para a destinação final dos resíduos. A gente já vem discutindo isso há bastante tempo, a Terracom já vem sinalizando a problemática do Sítio das Neves, que é quem recebe a maioria dos resíduos da Baixada Santista, e é o que a gente sempre questiona. O que os prefeitos têm feito para reduzir o seu resíduo a nível municipal? Certo. Então, se a gente pensar que vai acabar o aterro sanitário, vai, mas o serviço vai continuar. O que vai acontecer? Ou a Terracom, ou outra empresa que venha a ganhar o contrato de licitação, porque é uma licitação pública, né, vai ter que ir para um outro endereço. A diferença só vai ser essa, só vai mudar de endereço e vai aumentar o custo. Certo. Até então, quem é que está preocupado com o custo? Que a gente esteja vendo ninguém. Porque é um assunto, como nós já falávamos isso em muitos anos anteriores. Os prefeitos em 2008 teriam o problema de receber a Política Nacional de Resíduos Sólidos em andamento. Certo. Em 2010 a lei foi promulgada, em 2012 era o último prazo. A Associação dos Prefeitos veio com este assunto dizendo: nós não temos o que fazer porque nós não temos recurso, não temos prazo, não temos nada disso. Mas os prefeitos que assumiram o seu mandato em 2012 já sabiam do problema que ia enfrentar. Do que dirá os que assumiram agora em 2016. Aí vem a grande pergunta: o que os nossos prefeitos da região estão fazendo de fato para que a gente consiga avançar nesse assunto? Nessa reunião que nós tivemos lá do IPT, foi uma oficina de troca de saberes, de conhecimento. Tinham mais de 150 pessoas que conhecem um pouco do assunto, muitos até conhecedores profundos do assunto, e que era comum a quase todos os grupos de estudos, falando a respeito de se investir na coleta seletiva, na reciclagem. Tá, e se todo mundo sabe, por que não é feito? E eu até mencionei, e fui mal interpretado por algumas pessoas, como que uma cooperativa de catadores, como a Cooperbem no caso do Guarujá, pode competir ou contribuir para a redução desse resíduo que está sendo enterrado, se hoje nós temos duas pontas: um contrato de coleta de lixo renovado por 75 milhões de reais.
E a cooperativa que opera e faz esse serviço há anos no município, trabalha hoje com menos 15 mil reais. Nós trabalhamos no negativo. Então, essa dívida acaba sendo incorporada para a cooperativa, a gente não consegue ter o contrato com a prefeitura, e não consegue ter o contrato por quê? O que falta? Marcelo, só voltando, e na questão desses prazos que findavam em 2012, a Associação dos Prefeitos conseguiu o quê? Conseguiu adiar a Na verdade, votação definitiva? Eles vão protelando, Valdir, e o grande problema disso aí é, quando nós falamos de Plano Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Nós não estamos falando única e exclusivamente no encerramento dos lixões no Brasil, que felizmente, na nossa região, são raros. Né? A maioria dos lixões são clandestinos, mas na maioria das cidades ele é institucionalizado. Certo. Porém, o que eles pediram? Prazo para mudar essa situação. Não, na verdade, o pano de fundo disso estou pedindo prazo para que não caia no meu mandato o cumprimento desta lei. E o próximo, toca o barco. Empurra para frente. Empurra para frente. Então vamos pegar especificamente aqui do Guarujá. O que falta para a Prefeitura do Guarujá assinar o contrato com a Cooperbem? Vontade política. Você falou em 75 milhões de contrato para coleta de lixo anual, e a Cooperbem trabalha com déficit de 15 mil reais. Qual é o apoio que a Cooperbem tem hoje no município de Guarujá, da Prefeitura? Se nós falarmos institucional, todos. Se nós falarmos aporte financeiro, contratação, reconhecimento pelo serviço, é zero. Zero. Então, eu costumo dizer, não adianta os prefeitos que passaram, no caso Farid, Antonieta por 2 mandatos, acharem que o nosso trabalho é importante, é memorável, tem todo um processo de contribuição para a municipalidade, não fizeram nada. Nosso grande problema, o Dr. Walter Suma conhece o trabalho da Cooperbem, conhece toda a problemática que envolve esse assunto. Nós já estamos no 3º mês de mandato e nós ainda não temos esse contrato assinado. Com a presença ainda do advogado Sidney Aranha, que é conhecedor da causa. E aí é o que eu digo, se nós temos hoje na cidade do Guarujá um prefeito que tem vontade de fazer com que isso se torne uma realidade, nós temos um secretário que tem conhecimento do assunto, nós temos uma secretaria empenhada e envolvida em resolver a situação. Um quadro caótico na coleta normal. Tem esse quadro. Nós temos uma população solicitando, reivindicando e querendo que a gente amplie esse programa. Nós temos a indústria, que é a ABPEC, querendo fazer o aporte de equipamentos para as cooperativas no Guarujá. Então, o que falta para nós institucionalizarmos isso? Esse é sempre o questionamento que a gente faz. Nós sabemos que o secretário, tanto o Sidney Aranha quanto outros secretários, estão empenhados em fazer. Mas o que de fato nós temos hoje, dia 14 de março de 2017, nós não temos o contrato assinado. Está em vias está em processo, estamos conversando, estamos dialogando. Sim, fato, não temos. Com um detalhe, um agravante, Valdir. Agora, dia 15 de março, sexta-feira, nós temos uma audiência de conciliação por uma ação de despejo por falta de pagamento do aluguel do nosso galpão. Do galpão que fica lá na Vila Júlia. E aí a gente traz umas ferramentas aqui, a pessoa até me perdoe por não ter conversado com ela antes, mas o vereador Peitola mostra no Facebook que uma quadra de esportes ali na Vila Zilda teve o seu telhado danificado, e com a ação dele, cobrança junto ao executivo, ou a quem de direito, conseguiram fazer a recuperação desse telhado. O telhado da Cooperbem, que é o galpão, um dos utilizado pela Prefeitura Municipal do Guarujá, teve o seu destelhamento e suas telhas voadas, e nós temos 4 em situações críticas, há 2 anos, recorrente, todo mundo sabe, e a telha está lá pendurada. Por que não chega nenhum vereador para resolver essa situação? Nada contra o vereador ter arrumado a quadra de esporte da Vila Júlia, mas podia dar uma força também para o Cooperbem. Que é o que eu estou vendo, vou ter que procurar vereadores. A gente tem tentado dialogar com outros. Passar chapéu com vereador eu acho que não precisa. Eu acho que o trabalho que a Cooperbem desenvolve a nível de Brasil, a nível local, a nível de conhecimento técnico, de geração de trabalho e renda, o que nós estamos vendo é um descaso. A Cooperbem reúne catadores de lixo, catadores de rua. Sim. Quantos? Hoje nós estamos trabalhando com 12 pessoas, porque na verdade a gente não conseguiu fazer uma renda para que mais pessoas estivessem trabalhando, e eles foram trabalhar na praia, foram trabalhar como faxineiro, foram trabalhar como ambulante. Já chegou a ter um número bem maior, né, Marcelo? Nós já chegamos a ser 66, Valdir. 66. Era um outro momento, eram outras crises. Então, como eu costumo dizer, se todo mundo reclama que nós estamos em crise, tendo dificuldade, você imagina para nós. Então, para nossa surpresa,
E aí eu vou até usar o seu programa para colocar isso. Há um ano atrás, nós tivemos uma reunião no Ministério Público com o GAEMA, estavam presentes a doutora Flávia, o senhor Marcelo Melo, que sou eu, o senhor Eliseu, presidente da Mundo Novo, o secretário Adilson Cabral, o senhor Guerato, representando a advocacia da Terracom, e lá foi colocado toda essa situação que tinha, e que nós não poderíamos ter o contrato com a Prefeitura do Guarujá, porque a Prefeitura não tinha recurso. E aí foi até colocado que nós não tínhamos o que fazer. Ok. Agora a Prefeitura renova o contrato com a Terracom e, para nossa surpresa, faz um aditamento para a coleta seletiva. Então, outros condomínios serão contemplados. E aí vem a pergunta, esse material vai para onde? Vai para os nossos galpões. Em troca do quê? Estarem dando material reciclável para a gente ou estar maquiando um contrato de um serviço que não é feito? É isso que a gente tem sentido dificuldade e sinto muito. Mas, doutor Suma, eu gostaria que o senhor estivesse assistindo esse programa e várias vezes eu já tentei marcar uma agenda com o senhor. Porque isso não é um problema de secretário, isso é um problema de governo. Ou o senhor pega isso como uma determinação para que a gente consiga avançar, ou nós não vamos conseguir avançar na questão da coleta seletiva. E nós seremos um dos caminhos para a redução dos recicláveis e sendo enterrado. Hoje eu passo no bairro de Morrinhos fazendo a coleta de um programa que a gente tem em parceria com a Prefeitura, em parceria com os programas de logística reversa. O que eu mais vejo é lixo na rua. Só que nós não somos catadores de lixo, nós somos catadores de material reciclável. E aí o que a gente vê? Para o lixo vem máquina, vem caminhão, vem trabalhador da Terracom, tem recurso. Se não tem recurso, tem pelo menos uma forma de fazer isso. E o nosso trabalho? Nós temos, por exemplo, supermercados que não dão um papelão para a gente e não tem alvará de funcionamento. Onde está a fiscalização da minha cidade? Isso nós conversamos na última entrevista sobre esses grandes geradores de lixo reciclável, né? Isso. Papelão, por exemplo, lojas, supermercados, essas coisas. E você falou que na época, o governo era outro, logicamente, na época faltava um detalhe de nada para que o próprio governo fizesse alguma ação enérgica junto a esses geradores de lixo reciclável para que eles fossem disponibilizados para a cooperativa. Isso não ocorreu no governo anterior, nem naquele momento, e até hoje também não. É o que a gente diz, Valdir. Toda vez que começa um governo, começam igual, doutor. Só que nós já estamos fazendo isso há 15 anos. Nós temos trabalhado para fazer isso, então a gente tem uma expertise. O grande problema que a gente enfrenta é que toda vez que começa um governo, tem que começar tudo de novo. Nós passamos por um cadastro da entidade, houve um cadastro dos grandes geradores, essa conversa não avançou e agora ela está adormecida. Por que está adormecida? Porque de repente as determinações do governo têm outras diretrizes. Só que a coleta seletiva está aí. Nós somos um braço que pode auxiliar o município a encontrar essa solução. Então eu até lembro que no evento o secretário não gostou quando eu disse que como que dava para fazer uma contratação da Terracom e não da cooperativa. Ele não sabia que tinha sido feito o contrato de renovação com a Terracom? Se não sabia, eu informei a ele. Então, como é que a gente pode estar conversando com a administração para termos um contrato entre a cooperativa, a Cooperbem e o município, e do outro lado a gente vê a renovação do contrato da Terracom, que inclui a coleta seletiva? Como inclui a coleta seletiva? Eu queria que você me explicasse isso. Valdir, quando a gente começou a estudar sobre esse assunto, a gente começou a detectar o seguinte: a coleta seletiva, ela é um apêndice, é um item do contrato de coleta de lixo. Então a prefeitura vai lá e diz, olha, eu preciso que você contemple a coleta seletiva. Então um caminhão, uma equipe de trabalho é disponibilizada para fazer a realização da coleta seletiva. Num horário diferenciado, com um trajeto? Com um caminhão próprio para isso. E os funcionários estão lá fazendo. O problema é que a missão da Terracom não é coleta seletiva. Então esse contrato... Nem é muito interessante. Esse contrato, teoricamente, teria que ser com as cooperativas. Então, por que continua? É o que a gente fala. O contrato estava com a Terracom por uma determinação da prefeitura. Isso é contratual. Veio um novo contrato em 2016, mantiveram o mesmo modal. E agora, para nossa surpresa, 2017, renovação do contrato com o mesmo modal. Então, onde está a inserção das cooperativas de catadores dentro desse processo? Entendi. Não adianta dizer para a gente, olha, nós vamos contratar, nós vamos ajudar, vamos fazer. Prefeito, a Cooperbem está com uma ação de despejo para sexta-feira. Eu vou deixar aqui só uma pergunta. Onde colocarei
3 prensas, 2 esteiras, quase 60 toneladas de material, 16 trabalhadores. Aonde eu vou colocar esse material? Esse questionamento que eu tenho feito aos seus subordinados. E eu vou dizer aqui, senhor, até um exemplo. Há alguns anos atrás, nós tivemos um grande jogador chamado Pelé. Pouca gente lembra que daquele time o técnico era Lula. Lula, técnico de um time, então qual era a função dele? Vocês sabem o que vocês têm que fazer. Joguem bola. Um raio caiu de novo na Vila Belmiro e nós tivemos um jogador chamado Neymar. Tão bom quanto o Pelé, só guardando suas proporções. Nós tivemos a final com o Barcelona. O que o Neymar fez contra o Barcelona? E nós também tínhamos um Lula, que o Muricy Ramalho, também guardando suas proporções, um excelente técnico. Mas o que um jogador sozinho faz? Nada. Então eu tenho visto o doutor Suma em várias frentes de trabalho. Mas, doutor, quem tem que trabalhar são seus secretários, são seus diretores. É isso que eu tenho sentido falta. Eu não tenho tido visão de que isso tem que acontecer. Então quem tem que jogar bola não é o técnico, não é o prefeito dá o direcionamento. Só me desculpe se eu estiver sendo um pouco arrogante, ou até, usando palavras, que até agora eu tenho tentado falar com o senhor e as pessoas têm impedido isso. E eu passei isso com o Farid no mandato dele, passei isso no mandato inteiro da Antonieta, e o senhor sabe disso, e a gente tem tentado o diálogo. Para quê? Para não ter ruptura. Só que sexta-feira, quando eu sair do fórum, eu terei que dizer para onde que nós vamos. E a sua equipe sabe disso desde o primeiro dia de mandato. Então, é isso, Valdir, que a gente tem ficado triste. Eu lembro que a gente tem tentado dialogar, temos levado as propostas, mas não adianta. Conversa, eu tenho escutado isso há 15 anos. Marcelo dirige uma entidade, a cooperativa, como é que é o nome inteiro da cooperativa? Cooperativa de Beneficiamento de Materiais Recicláveis e Educação Ambiental. Que funciona ali na Vila Júlia, né? E tem a outra cooperativa que é a Mundo Novo, né? Isso. Agora já tem 2 cooperativas aí. Isso. Que poderiam botar o dedo mais firme na ferida mesmo nessa questão do lixo em Guarujá, tornar a cidade, fazer de Guarujá uma cidade mais limpa, assim como são as metas aí anunciadas pela atual administração, pela atual gestão. Então, em primeiro lugar, você está indo ao encontro dessas metas, né? Então, o que está faltando mesmo é mais ação efetiva, no caso. Valdir, para você ter uma ideia, nós temos um potencial na nossa cidade de chegarmos a sair hoje, em média, as 2 cooperativas coletam e mandam para a indústria uma média de 120, 130 toneladas mês. Nós poderíamos estar fazendo 900 toneladas mês. Mas como que catadores vão conseguir fazer isso sem recurso? Isso é uma prestação de serviço. Nós não queremos receber por receber. Então, como eu escuto, por que eu vou pagar o catador? Por que eu vou pagar NPS? Por que eu vou pagar o Vale Transporte? Por que eu vou pagar o aluguel? Eu vou fazer uma pergunta. A Terracom paga seus funcionários como? Só que a diferença é que a Terracom recebe para manter a cidade limpa e enterrar. Nossa pretensão é receber para manter a cidade limpa, gerando trabalho e renda, destinando material para a indústria e economizando recursos naturais. Isso é uma determinação, isso é lei. Nós temos o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Certo. O que está faltando? Ou isso não é importante? Aí é o que eu digo, ou a gente procura os nossos direitos, que até agora tem sido só podado. As cooperativas não têm força perante o poder público se ele não tiver vontade política. Então o que está faltando? Esse é o nosso questionamento. Marcelo, eu queria deixar uma pergunta no ar, antes do intervalo. Como é que a gente pode dizer que funciona esse contrato aditado para a coleta seletiva pela empresa? Você já deu uma entrada aqui no assunto, pela mesma empresa que coleta o lixo para enterrar. Eu só queria deixar essa pergunta no ar para a gente voltar nesse assunto depois do intervalo comercial. Antes do intervalo, eu queria pedir para o Fábio colocar no ar a edição dessa semana do jornal Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá. Está aí a manchete principal, que é essa sequência de assaltos que vem acometendo aí as equipes do programa de interação domiciliar. Vocês sabem que as equipes precisam percorrer aí vários bairros, alguns bairros com vulnerabilidade social e, logicamente, com o aumento da violência, criminalidade, essas equipes vêm sendo assaltadas assim, sistematicamente, como celulares, alianças e muitas... e pior, o paciente que está lá aguardando acaba não recebendo a equipe que ia lá para medir a pressão,
para um tratamento, uma injeção, um curativo, essas coisas, por conta do crime que não tem noção de fato. Aí outras notícias, como a questão do aumento da passagem de ônibus, que foi mantido em R$ 3,20, os pugilistas e surfistas de Guarujá, os esportistas aí levando um pouco de alegria para a cidade, apesar de tanta coisa ruim que ainda acontece. Na página 2 temos o noticiário Coquetel, e sempre uma pitadinha de política, e na página 3 temos aí também um noticiário também sobre a questão do CIAD, que eu já falei na manchete, as equipes de interação domiciliar, coluna sobre empreendedorismo do Aldo Boaventura, novamente aí a notícia sobre a passagem, página 4, uma passagem pelo mundo social, também a coluna Rock, Cerveja e outros assuntos importantes, meu amigo Maurício escreve sobre rock aí, sempre lembrando que essa página tem um patrocínio do restaurante Almari, que fica ali na rua Atílio Gelsomini, Santa Rosa, e tem um salão de festa sensacional. Antes de combinar sua festa, dá uma passadinha no Almari para falar com o Marcos ou com a Magda ou seus filhos lá, para ver o salão lá do Marcos, que é sensacional. Página 5, um pouco mais de social, com a coluna do decano da advocacia de Guarujá, Dr. Sócrates Músculis, a Colégio Alfa e Viação, sempre aí patrocinando a coluna também. Página 6, um noticiário geral, campus da UNAEP, sempre com uma novidade. A Andressa Costa escrevendo aí sobre redes sociais, estreando também sua coluna no jornal. O jornal cada vez mais recebendo colaborações de jornalistas e outras pessoas interessadas em expor suas ideias e opiniões. Na página 7, um noticiário mais voltado ao esporte, nossos surfistas aí, o Arthur Cavini escrevendo sobre automóveis, uma coluna também sensacional desse jovem muito promissor aí nas letras. E na página 8, encerrando aí o jornal Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá. Padaria Real Brasil, aí, um dos nossos patrocinadores também, que também mantém aí um serviço sensacional de entrega de pães em hotéis e residências aí. Antes de fazer tua festa também, dá uma consultada na Padaria Real Brasil. O jornal Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá, está todo semana nas bancas, todo dia, quem me dera, no site www.ojornaldeguarujá.com.br e também nas redes sociais, Facebook e WhatsApp. O programa Assunto Cidade volta já, depois do intervalo, para mais um bloco com Marcelo Melo da Cooperbem. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Bom, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando Marcelo Melo, presidente da Cooperbem, uma cooperativa de reciclagem de lixo, que reúne aí também os catadores. Hoje, quantos catadores? Você falou 12? 12 catadores, que já teve 66. Quer dizer, ao invés de crescermos nesse ambiente, nós estamos andando para trás. A Cooperbem coleta
130 toneladas por mês de lixo reciclável. As duas cooperativas. As duas cooperativas, desculpa, a Cooperbem e a Mundo Novo. Isso. As duas juntas poderiam estar recolhendo 900 toneladas se estivesse conseguindo trabalhar com a sua equipe anterior, com a sua equipe máxima. E poderia ter mais ainda, se houvesse um pouco mais de envolvimento, esse subsídio do poder público. A gente falou num ponto crucial no primeiro bloco, que é a questão, a empresa que coleta lixo no Guarujá, que tem um contrato milionário, que é talvez o maior contrato aí da cidade, ela é contratada para coletar o lixo e enterrar. E ela também tem um contrato para trabalhar, recolher o lixo reciclado, por exemplo, em condomínios e outros locais. Só que, Marcelo, não dá para confiar só que a empresa contratada vai fazer esse serviço se não houver o envolvimento de outros setores da sociedade, como, por exemplo, treinamento dos funcionários de condomínios, esse envolvimento das crianças, das pessoas nas suas escolas, levando sua mensagem para os seus pais, para estimular a separação do lixo, porque não adianta nada ficar aguardando que a coisa vai acontecer, que de uma hora para outra as pessoas vão perceber que precisa separar e reciclar lixo, se não houver envolvimento nesse sentido. Né? Bom, Valdir, eu vou pegar a seguinte linha de conduta. Na última reunião que nós tivemos no Ministério Público, dia 17 de março de 2016, uma das propostas que eu fiz foi: Terracom, por que vocês não contratam a cooperativa ou as cooperativas para realizar este serviço? Tá? Resposta: nós não podemos quarteirizar o serviço. Então, eu vou deixar aqui só, as pessoas que não são do meio, elas não entendem, mas como é feito a coleta de lixo do Rabo do Dragão? É um barco contratado pela Terracom. Como é que é o nome disso? Quarteirização. Ah, entendi. Então não faz porque não quer. Na Prainha Branca, você está falando. Na Prainha Branca. Uma outra coisa. A Terracom, o que nós temos que separar o joio do trigo a Terracom é uma grande empresa, atingiu o status que tem por muito mérito e qualidade, não vamos julgar aqui o A ou B. Na nossa cidade ela faz um excelente trabalho de limpeza. A nossa cidade, isso a gente não tem o que falar da empresa. O conflito de interesses está em coleta seletiva. A política nacional direciona ou prioriza que seja realizada por cooperativa de catadores. Certo. Ok. Os contratos anteriores que eram feitos com as empresas de coleta de lixo, ok, nós já estamos num outro momento. Então, é na hora da Prefeitura Municipal do Guarujá dizer: Terracom, no contrato de lixo está aqui o serviço que vocês vão fazer, porém, o item coleta seletiva, eu estou tirando este item e passando para as cooperativas. Simples assim. Nós estamos falando, Valdir, de um valor inexpressivo para a empresa em termos de contrato, mas que é crucial para as cooperativas. O que você precisa? Você precisa de um quê? De um caminhão? Não, Valdir, nós não precisamos de um caminhão. O que nós precisamos são pessoas que tenham no final do mês a garantia de que vão ter o pagamento. Porque senão nós vamos perdê-la para a rua, nós vamos perder para o cara que vai vender lanche na praia, para o faxineiro, para a dona de casa que vai preferir ficar em casa do que receber R$30 por dia. Quando não perder para o crime. Quando não perder para o crime. Tá? Nós deixamos de atender os catadores, não os moradores de rua, os catadores que sobrevivem com a catança do material reciclável. Nós não temos garantia de onde vamos ficar. A Prefeitura, em 2014, do Guarujá, assinou um convênio entre a Cooperbem e a Bipec, onde ela se responsabilizava pela infraestrutura da cooperativa. Por isso que nós temos hoje essa dívida de aluguel que a Prefeitura não pagou, só que o aluguel está no nome da cooperativa. E aí quem passa lá, ai que interessante, puxa, e a coisa vai indo. A coisa vai indo que chegou numa ação de despejo. De uma área que a Prefeitura se comprometeu a pagar o aluguel. Nós não estamos pedindo nada. Tá? A Prefeitura que se comprometeu e utiliza o trabalho da Cooperbem. É isso que eu tenho batido sempre, Valdir. A Cooperbem presta um serviço à municipalidade sem receber recursos através de contrato. Nós não queremos favor. Nós prestamos um serviço. E é isso que nós estamos reivindicando. E salvo meu engano, a partir de sexta-feira nós saberemos que caminho vamos tomar. Porque nós ou desinstituímos a cooperativa, ou mudamos para um outro endereço,
ou vem o contrato, ou a prefeitura assume o que tem que fazer. Nós não estamos pedindo nada. Nós estamos prestando um serviço. Fazemos parte de um processo. Guarujá tem a política municipal de resíduos sólidos, tem a revisão desta política que foi feita em dezembro de 2016. Nós temos as leis dos condomínios, que eles são colocados a separar os resíduos para encaminhá-los para as cooperativas. Nós temos cooperativas de catadores, nós temos uma equipe da educação ambiental formidável na nossa cidade, nós temos empresas dispostas a patrocinar, nós temos o programa da BIPEC que custeia os equipamentos, nós temos uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente competente que tem conhecimento do assunto, nós temos um prefeito que já sinalizou várias vezes, inclusive como prefeito, o desejo de que isso se torne uma realidade na nossa cidade. E aí vem a pergunta, então o que falta? O que está faltando? O que falta, prefeito? Eu não consigo entender. Aí eu costumo dizer o seguinte, nós sabemos que temos um problema financeiro na cidade, nós sabemos que tem vários problemas que ficaram, mas nós teremos que esperar todos da fila resolverem seus problemas? A Cooperbem não tem mais tempo, Valdir. A corda já está apertando. E uma outra coisa, que é bem claro, a partir do momento que nós temos duas cooperativas na cidade, o tratamento tem que ser dado igual às duas. Uma está num próprio público e não paga aluguel. A outra está numa área particular, onde a prefeitura se comprometeu, através de um documento, que arcaria com as despesas de aluguel. Ao menos isso. E não cumpre. Então, quem estará à frente da juíza e do proprietário do imóvel na sexta-feira sou eu. É por isso que é cômodo para quem está lá. Qual é o valor do aluguel, Marcelo? Hoje nós pagamos, o valor seria de R$ 5.500, mas nós temos 14 meses de aluguel atrasado. 14 meses já empurrou muito, né, Valdir? Que é o período que foi feito o acordo. Que era quando a prefeitura solicitou que nós fizéssemos a mudança do contrato, que era até então em nome de Marcelo Melo e o meu falecido sogro como fiador. Passou a, então, ser a cooperativa, a locadora e o Marcelo Melo fiador, para que pudéssemos ter o contrato com a prefeitura e estar dentro desse contrato o aluguel da cooperativa sendo pago. A prefeitura não cumpriu, Marcelo fiador que... Exatamente, e é isso que nós temos aí hoje. E aí quando eu vou e procuro as pessoas, eu só escuto, estamos fazendo. Eu queria insistir contigo nessa questão do envolvimento da educação, porque está mais do que claro, mais evidente que educação não é só comprar mochila, é preciso você criar programas alternativos aí que envolvem. Eu tenho muita lembrança muito positiva da época da então prefeita Thelma de Souza, que implantou um programa de coleta seletiva em Santos, sensacional, por intermédio das crianças, que levaram suas mensagens, levaram a mensagem para os seus pais. Você falou do treinamento do funcionário de condomínio, por exemplo. Não é de hoje que no jornal e aqui no e-mail do programa também, a gente recebe reclamações e dicas assim de telespectadores, de leitores, do camarada que separa o lixo no seu condomínio. Existe a lei, né? Para separação. Os condomínios são obrigados a manter duas lixeiras. Quem mora em prédio, em Guarujá, sabe disso. Tem sempre duas lixeiras. Você coloca o lixo normal, o lixo orgânico ali numa, e as garrafas, latas, papel, essas coisas no outro. Só que na hora da entrega, da colocação do lixo lá na calçada, o funcionário do condomínio não tem treinamento nenhum, não tem treinamento, não tem orientação alguma, os sacos são colocados na mesma lixeira, o catador vem, fuça lá, vê o que dá, catador, não o membro da cooperativa, cata lá, vê o que dá para catar, às vezes numa situação até degradante, quando chega o caminhão, pega tudo, coloca no saco, pesa, enterra e cobra da prefeitura, quer dizer... Cadê a reciclagem disso? Cadê a coleta seletiva disso? Aí, Valdir, a gente vai voltar de novo na história do contrato. Naquela mesma reunião, a prefeitura então tinha solicitado que a adesão desses condomínios quando foi feita a lei. Esses condomínios então faziam o cadastramento junto à SEMAN, e a SEMAN então passaria esse cadastro desses condomínios para que a empresa que faz a coleta seletiva fosse nesses novos endereços. Certo. O que ocorreu? A empresa disse, não, isso aqui é um novo modelo, isso aqui então é um aditamento de contrato. A prefeitura não fez o aditamento de contrato. E aí eu falo muito, porque as pessoas depois se esquecem, o secretário Adilson Cabral, que era o secretário na pasta, disse que já que a Terracom não poderia fazer porque tinha que ter um aditamento, então que as duas cooperativas fizessem. E fazia mole. Mas só que queria que fizéssemos graciosamente. Então, o que nos espantou com este novo contrato da Terracom agora do dia 2/2,
é que nós fomos informados que receberemos, na verdade, mais materiais, porque houve uma nova adesão de 322 condomínios por conta desse contrato renovado da Terracom. Então, a leitura que a gente faz, então nós não teremos o nosso contrato, porque o que a prefeitura tinha para contratar, fez um aditamento dentro desse contrato com a Terracom. Nós não sabemos esse processo. E é o que a gente fala, como que um assunto pode ser tão relevante, tão importante, e nós não somos escutados? Simples. Para a municipalidade, as cooperativas de catadores não são ninguém. Nós somos exatamente o que o material reciclável é na nossa cidade. Lixo. Nós somos tratados como lixo. E eu tenho falado isso arduamente. No evento que nós tivemos com o IPT, nós sabemos como é a importância. E eu gostaria, isso não é uma ameaça, isso é uma constatação. Se nós precisarmos trazer os catadores do Brasil para a cidade do Guarujá, para tratarmos uma luta em cima disso, nós o faremos. Nós temos uma articulação muito grande com o Movimento Nacional dos Catadores e com os catadores da nossa região. Porque nós sabemos que o sucesso de um será o sucesso de todos. A derrota de um será a derrota de todos. E eu ainda entro uma outra coisa, Valdir. Quando as pessoas pensam, mas a Terracom, que é a empresa que coleta o material reciclável e a coleta de lixo na nossa cidade, para eles é um problema. Interessante, a Terracom faz muito melhor esse serviço em Cubatão, em Bertioga, em Santos. Por que no Guarujá é esse bumba meu boi? O que eu vejo é falta de vontade política ou de direcionamento disso. Que eu, sinceramente, achei que nós teríamos, na época que era o Maceió o secretário, depois com o Hélio Lopes achei que teríamos, e espero que nessa administração o Cid dê uma condução diferente para esse assunto. Porque o grande problema, Valdir, que a gente encontra é, quando eu falo de coleta de lixo, por exemplo, nós estamos falando de coleta seletiva com a Secretaria de Meio Ambiente, mas quem renova o contrato de lixo é outra secretaria, que faz um aditamento da quantidade de condomínios que serão coletados. Só que quando eu falo de catador, é economia solidária. A economia solidária está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Quando eu falo isso tudo, eu estou falando de gestão pública, eu falo de Secretaria de Governo. E ninguém vem conversar com a gente, Valdir. Então, das duas, uma. Ou eles não estão sabendo como conduzir, e estão conduzindo de uma maneira que não é o nosso olhar a que deveria, ou simplesmente não estão tratando com a devida importância que precisaria. Entendi. É isso que a gente tem visto. Sexta-feira é o dia, então. Sexta-feira é o dia que eu já antecipo. Pelo que nós estamos vendo de prognóstico, nós não temos nenhuma resposta para dar para o proprietário do imóvel, que é o seu Figueiredo, que, mais uma vez, seu Figueiredo, sempre disse, nas vezes que eu tive a oportunidade, o senhor para a cooperativa de catadores Cooperbem da cidade do Guarujá e para o Marcelo Melo, que é o seu representante legal, o senhor é mais do que um pai. O senhor faz para a cooperativa mais do que a prefeitura do Guarujá faz. Porque ficar 14 meses sem receber aluguel e ainda chegar na cooperativa com o material que o senhor junta em casa, nos dar bom dia, isso não é para qualquer um. Seu Francisco Figueiredo. Seu Figueiredo. Tá? Então eu tenho falado só que, por mais que ele tenha esse carinho pela cooperativa, não é dele essa responsabilidade. E aí é o que eu disse, como eu tratarei este assunto a partir de sexta-feira, primeiro eu preciso ver o que vai ser determinado a partir dessa audiência com a juíza. Eu sei que sentença, oficial de justiça, lei, cumpre-se. Eu não sou deputado federal, eu não sou senador para fazer o que eu quero com a lei. A hora que o oficial de justiça chegar com um documento, eu tenho que ir com esse material para algum lugar. E aí eu vou perguntar para vocês, me deem um endereço que para lá nós iremos. Caso você esteja assistindo esse programa após a sexta-feira, uma eventual reprise, né, informações a gente garante até o final da semana, contato com o Marcelo, colocar no Jornal Assunto Cidade, que você acabou de ver as páginas aí, no site ojornaldeguarujá.com.br, também nas redes sociais. Queria te desejar boa sorte aí na sexta-feira, quem sabe aí haja uma solução. Acho bastante difícil, né? A gente não vê, não dá para vislumbrar assim, uma solução tão rápida. Quem sabe aí esse apelo que a gente faz aqui pelos meios de comunicação surta algum efeito, mas que resolva, e resolvendo ou não resolvendo, esse assunto vai estar sempre em pauta aqui no programa Assunto Cidade, e você é um convidado eternamente aqui pela direção do programa. Deixa o espaço para você dar uma mensagem. Eu vou fazer só uma colocação. Boa sorte
a gente deseja quem é azarado. Desculpa. Né? Não, eu estou colocando isso porque nós participamos de alguns projetos nessa cidade que se tornaram referência a nível nacional. Certo. O Recicla Electro, o Energia Comunitária, o Ecoviver, o Mangue Limpo, o Reciclar é Ganhar, se tornaram referência a nível nacional. E eu não consigo fazer isso na minha cidade. O que eu tanto falo e aí o grande diferencial, eu tenho um prefeito hoje que mostra ser íntegro e que quer deixar um legado para essa cidade. Eu tenho um secretário de meio ambiente que tem conhecimento do assunto, da causa e da problemática e complexidade desse assunto. Eu tenho uma diretoria de meio ambiente e os seus colaboradores que estão lá, extremamente empenhados em acontecer. Eu tenho uma população que apoia o nosso trabalho. Para sexta-feira eu não preciso de boa sorte. Eu preciso de vontade política. Eu preciso que isso seja resolvido. Eu vou usar, doutor Suma, o senhor como médico vai entender o meu recado. O senhor está recebendo uma cooperativa, ou recebeu, vindo de um acidente em emergência. Nós não estamos na UTI. UTI, a pessoa é tratada, tem equipamento e tem acompanhamento médico. Nós estamos vindo de um acidente e que o senhor não sabe o quadro clínico que esses seus pacientes estão chegando. Como se não tivesse chegado o resgate ainda. Como se não tivesse chegado o resgate. Tá certo. Isso é para ontem. Nós precisamos estancar o sangue, nós precisamos ver algum tipo de fratura, se não tem nenhuma sequela. Dr. Suma, lhe peço encarecidamente, trate esse assunto com carinho e determinação, porque sexta-feira é o nosso prazo. Nem advogado nós temos para nos defender. Tá? Então, muito obrigado a quem estiver assistindo o programa. Espero que vocês não não fiquem constrangidos com o que vocês ouviram. Não acho que isso é ataque pessoal a uma ou outra pessoa, mas é a militância de um cara que deixou de ser um cidadão comum para tratar de um assunto que é público e é um problema metropolitano. Isso não é só do Guarujá. O problema é que o Guarujá tem todas as ferramentas para resolver. Essa é a grande diferença entre o Guarujá e as outras cidades da Baixada Santista. Marcelo Melo, obrigado mais uma vez pela excelente entrevista. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo assunto cidade. Até logo a todos.